Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Newton Mello falando e esse é mais um vídeo do meu canal compartilhando um pouco sobre SQL. Neste vídeo iremos fazer uma breve introdução sobre o comando select, de maneira muito prática, para que todos vocês possam entender e que o vídeo não fique tão longo assim. Iremos gravar outros vídeos também detalhando um pouco mais sobre todas as funções que podem ser integradas aqui com o comando select, ok? Então, iniciando com um pouco de conceito aqui, comando select ele serve para resgatar dados e tabelas no banco de dados. Então, todas as vezes que você precisar extrair ou consultar os dados de uma tabela, você estará utilizando o comando select, que ele é composto por select, inicialmente asterisco aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, from e o endereço da tabela. No meu caso aqui, eu citei o esquema ou database e o nome da tabela, ou seja, o endereço completo ou absoluto ali de onde estão os meus dados. Ao executar esse comando, ele retorna para a gente um resultado tabular com todos os dados que estão presentes nessa tabela. É possível também personalizar o resultado de maneira que ele retorne, por exemplo, apenas as colunas que queremos. Então, no lugar do asterisco, passamos o nome das colunas que queremos aqui. Não sei se você reparou, mas o nome das colunas aparecem bem aqui em cima no resultado. Vamos organizar aqui o comando para facilitar o entendimento e a leitura para quem está assistindo aqui. E aí também é possível adicionar filtros utilizando uma cláusula chamada where. Imagina que você quer listar todas as pessoas que possuem uma idade maior que 25 anos, por exemplo. Este é o resultado. Ou seja, as pessoas que possuem idade menor ou igual a 25 foram desconsideradas do resultado por causa do filtro que adicionamos aqui. Então, como que funciona o filtro? Só para que vocês consigam entender e consigam aplicar em outras situações. Passamos o nome da coluna e o que queremos comparar, que nesse caso é maior que 25. Ou seja, quero todas as linhas da tabela tal com as colunas nome, estado e idade, em que a coluna idade é maior que 25. Também é possível personalizar ou adicionar funções para o resultado das colunas. Por exemplo, vamos adicionar uma condição aqui em que estará avaliando e definindo para os casos em que a idade for maior que 25, definido como permitido, e o que for diferente disso, não permitido. Vamos adicionar um alias aqui para que essa coluna tenha um nome. Por hora vamos retirar do nosso filtro aqui, só para a gente ver a aplicação dessa função em todas as linhas da tabela. Vamos executar o nosso select. Olha lá. Para todas as linhas em que a idade é maior que 25, ele marcou a coluna validação como permitido. E a linha que é diferente disso, ou seja, é menor que 25, ele marcou como não permitido. Importante vocês entenderem que essa coluna chamada validação ela não existe na tabela.
ela apenas está sendo criada em tempo de execução do comando select. Ou seja, é possível criar colunas, fazer cálculos, executar funções também em tempo de execução, manipulando os resultados tanto de uma coluna que já existe, como também criando uma nova coluna ali em tempo de execução, utilizando como referência os dados presentes na tabela. Existe uma outra função bem legal aqui também, para os casos em que precisamos retornar o nome com todas as letras em maiúsculo, por exemplo. Utilizamos essa função aqui. E aí, como boa prática, sempre que utilizamos uma função para que a coluna não fique sem nome, definimos um alias aqui, ou um apelido, né, para a coluna. Nesse caso, vamos colocar o mesmo nome para que fique padrão. Esse nome pode ser diferente, tá? Não tem problema. Vamos executar aqui. Todos os nomes agora ficaram em maiúsculo. Nossa tabela possui 5 linhas aqui no exemplo, mas também poderemos utilizar a cláusula limit para retornar apenas as 3 primeiras linhas. Esse tipo de coisa é muito usado, principalmente para tabelas com um volume muito grande de dados e você só precisa consultar as primeiras linhas para fazer uma validação específica ali, por exemplo. Existem muito mais cláusulas que podem ser utilizadas com o comando select. Com o tempo, estaremos aplicando aqui pouco a pouco, de maneira que vocês possam ir evoluindo o entendimento e conseguindo aplicar também na prática aí para as necessidades que vocês tiverem no dia a dia. Fechou? Valeu!